Boa tarde, quarta-feira, 27 de março. O Senado agora está no ar. A Comissão de Assuntos Sociais adiou para a próxima quarta-feira a votação do Estatuto da Juventude, que estava prevista para hoje. Depois, a matéria segue em regime de urgência para análise do plenário, onde devem ser apresentados os pareceres das comissões de Educação, de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor. Na reunião dessa manhã, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que pretende dificultar o desvio de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. O projeto pretende combater o desvio de remédios distribuídos gratuitamente pela rede pública. As embalagens vão conter avisos sobre a proibição da venda. Nós complementamos para colocar, além da embalagem, também nos rótulos e cartelas, a frase que define e marca esses medicamentos como de uso público e proibida a venda, exatamente para evitar o desvio de medicamentos de unidades públicas de saúde, o que é algo que infelizmente acontece muito. Como a gente recebe revistas, por exemplo, de assinatura que vem bem claro, proibida a venda, que isso fica mais claro para a população, mas às vezes a população não tem claro o que é um SUS, Sistema Único de Saúde, não tem claro. Agora, quando está escrito venda proibida, uso exclusivo, é importante. O Estatuto da Juventude também estava em pauta, mas teve a votação adiada porque o governo propôs novas mudanças no texto. O que nesse instante, usando a linguagem de jovem aqui, está pegando em relação à interpretação do benefício do desconto ou da gratuidade na área do transporte interestadual. Há da parte do governo, foi solicitado, segundo consta, um cálculo e o governo aguarda para ver qual é o real impacto disso. Para revisar as propostas apresentadas pelo governo, o relator do Estatuto, o senador Paulo Paim, retirou a matéria de votação. Ele vai apresentar um novo relatório que os senadores se comprometeram a votar na próxima semana. Mas os temas polêmicos vão continuar no texto. O governo pediu mais 4, 5 dias de prazo para tentar construir uma redação de entendimento com os setores organizados da juventude sobre esse tema. Eu vou manter a minha entrada, podemos fazer ajuste na redação, mas vou assegurar a minha entrada para todos os espaços de cultura, de esporte, de lazer, enfim, e também a minha entrada para a questão do transporte. Nesta terça-feira, líderes de jovens se reuniram com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e pediram que o Estatuto seja aprovado antes da Jornada Mundial da Juventude, que vai ser realizada em julho, no Rio de Janeiro. Já com a aquiescência do senador Ciro Miranda, da Educação, senadora Ana Rita, de Direitos Humanos, e me informa o senador Paulo Paim, que também o Blay, do Meio Ambiente, nós vamos votar finalmente, na quarta-feira, penso eu, num grande consenso, para ir já diretamente ao plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira a criação de mais de 2.000 cargos na administração pública, e aí num projeto para regulamentar as competências, conflitos de interesse e acesso a informações para ocupantes de cargos públicos. A proposta apresentada pelo Executivo e já aprovada pela Câmara dos Deputados cria um manual de conduta para os agentes públicos federais, com o objetivo de resguardar informações privilegiadas e prevenir o conflito de interesses. O texto define as condutas inapropriadas, agentes públicos que serão submetidos à lei e ainda os órgãos fiscalizadores. De acordo com o projeto, ministros, dirigentes de autarquias, fundações e empresas públicas ou sociedades de economia mista terão de responder por eventuais desvios perante a Comissão de Ética Pública. Ocupantes de cargos DAS e demais servidores continuarão a prestar contas de suas ações perante a Controladoria Geral da União. Em muitas ocasiões nós verificamos que colocaram o cabrito cuidando da horta. Quem constitui a Comissão de Ética é a Presidência da República e o governo muitas vezes se caracteriza por ser um clube de amigos. Com a criação da CGU, da Controladoria Geral da União, e um conjunto de normas que estão sendo implantadas, permitiu ao Brasil ser mais ágil na apuração de determinados
desvios de conduta e, acima de tudo, um conjunto de normas que aqui chegam. Os senadores também aprovaram a criação de cerca de 2.000 cargos na administração pública e ainda 100 cargos efetivos de controlador de tráfego aéreo. Nós aprovamos 2 projetos importantes. O primeiro, que cria 100 cargos de controlador de voo, é uma matéria urgente, emergencial, para que nós tenhamos a condição de melhorar a aviação civil no Brasil e melhorar a condição de operação dos aeroportos. Esse projeto foi aprovado e aprovamos também a criação de cerca de 2.000 cargos, dos quais 1.200 para a auditoria do SUS, que vai controlar a aplicação de recursos públicos nos hospitais, no Sistema Único de Saúde. Portanto, um projeto de extrema relevância que ganhou urgência e que vai a plenário. O orçamento da União para 2013 deve ser sancionado pela Presidência da República somente na próxima semana. O relator-geral da proposta, senador Romero Jucá, explicou que houve um problema na redação final com os valores das dotações para capacitação de pessoal. Segundo ele, o erro foi apenas uma questão burocrática e não está relacionada à votação nem às discussões sobre o documento. O orçamento da União foi aprovado pelo Congresso no dia 12 deste mês. A Comissão de Infraestrutura realizou hoje audiência pública sobre o uso da eletricidade convencional no Brasil. O assunto faz parte de uma série de discussões que a comissão promove ao longo do biênio 2013 e 2014 com o tema Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país. Para exemplificar um problema de energia no Brasil, o presidente da comissão, senador Fernando Collor, destacou dificuldades em Alagoas na execução do programa Luz para Todos do governo federal. Segundo ele, cerca de 17.000 casas estão ameaçadas de continuar a viver sem eletricidade por problemas de comunicação entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Eletrobras Distribuição Alagoas, empresa responsável pela distribuição de energia no estado. Essa é uma questão que trago de Alagoas porque chegou ao meu conhecimento na semana passada. Mas eu imagino que esse mesmo problema possa estar existindo em outros estados. Sabe-se que o sistema elétrico brasileiro é baseado em 3 princípios: a qualidade, a modicidade tarifária e a universalização. Ora, a universalização implica o atendimento de todos. O primeiro convidado, o professor da Unicamp, Sérgio Bajai, alertou que o Brasil precisa investir em fontes permanentes de energia e falou sobre termoeletricidade com combustíveis fósseis, em especial das usinas movidas a carvão e a gás natural. Essas fontes seriam uma solução para suprir ausências, como a falta de sol num sistema de energia solar, ou a falta de chuva no caso das usinas hidrelétricas, hoje construídas sem reservatórios de acumulação. Nós temos necessidade de realizar leilões, talvez ainda algum esse ano, para esse tipo de geração na base, para diminuir os riscos de racionamento, senão realmente esses riscos tendem a aumentar aceleradamente nos próximos anos. O segundo palestrante, o professor Joaquim Francisco de Carvalho, da USP, destacou a estimativa do IBGE de que em 2050 o Brasil deverá ter 15 milhões de habitantes. Para que os brasileiros continuem a viver com energia de qualidade até lá, ele defendeu a integração no uso de energias renováveis. Nós temos que começar a investir desde já nas coisas, nos projetos que vão assegurar energia em quantidade suficiente para garantir aos cidadãos brasileiros uma qualidade de vida equivalente a uma qualidade de vida de um país desenvolvido. As audiências públicas da Comissão de Infraestrutura são abertas à participação popular. Os cidadãos podem participar por meio do Alô Senado, pelo telefone 0800 61 2211, pelo site do Alô Senado e ainda nas redes sociais, no Twitter ou no Facebook. As manifestações são encaminhadas à comissão durante a realização da audiência. Aprovada a proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. A partir da promulgação, o respeito à jornada de 8 horas e o pagamento de horas extras já entram em vigor. Outras garantias vão depender de regulamentação. Depois de 16 anos trabalhando na casa de Dona Vera, Maria saiu do emprego. Não tive fundo de garantia, não tive FGTS,
não teve seguro-desemprego. Trabalhei 16 anos, saí com a mão na frente e outra atrás. Pela proposta aprovada, Maria passa a ter os mesmos direitos que um trabalhador comum. A jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, intervalo para almoço e o pagamento de horas extras passam a valer logo após a promulgação da emenda. Mas outros direitos como o FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, auxílio creche, salário família e seguro contra acidentes precisam ser regulamentados. Nós ficamos com 25 direitos inscritos na Constituição que a trabalhadora doméstica passa a ter. 9 destes são direitos automáticos, autorreguláveis. E mais 7 desses são direitos que precisarão de algum tipo de regulação, de regulamentação. A PEC já enche os patrões de dúvidas. Vai ter ponto? Porque nas fábricas tem ponto. Cheguei às tantas, saí às tantas. O que se propõe é a anotação mesmo nesses cadernos de controle que se adquirem em papelaria ou na internet, do horário que a empregada entra, do horário que ela sai, no horário que ela sai para almoço, com a assinatura de ambas. No caso, ela terá direito a uma hora de almoço. Como é que a gente faz com esse intervalo? Aí vai ser estabelecido entre os contratantes, mesmo a empregada doméstica ou o empregador. Ela tem que ter 1 hora de almoço no mínimo, no máximo 2 horas, conforme é previsto hoje para os empregados seletistas. Por exemplo, a minha não quer trabalhar sábado, ela tem família, enfim. Então ela pode, nessas 44 horas semanais, passar as 4 horas para a semana. Para o empregado ele ser dispensado de trabalhar ao sábado, é possível a compensação intrasemanal, ou seja, um dia trabalha 9, de segunda a quinta 9 horas, sexta-feira trabalha menos, para que o sábado não trabalhe. De acordo com a advogada, o auxílio creche, o salário família e o seguro contra acidentes podem ficar a cargo do governo. Ela explica que, por enquanto, o impacto financeiro da proposta para o empregador é pequeno, apenas 8% de FGTS. Para quem paga um salário mínimo, representa R$ 54 a mais. Mas se o trabalhador doméstico faz 1 hora extra por dia, o empregador vai gastar R$ 122 a mais, porque o cálculo do FGTS e da Previdência também incide nas horas extras. Dona Vera não quer mais ter empregada doméstica. Não, eu empregada fixa não vou querer mais, não. Tem lei que vem para ficar e tem lei que não fica. A Lei Maria da Penha veio, ficou, pegou e mudou a cultura, a mentalidade. E a PEC das trabalhadoras domésticas veio para ficar, ficou, e ela já está provocando mudanças na cultura da população brasileira, na cultura das mulheres e na cultura da classe média. A promulgação da proposta está prevista para o dia 2 de abril, terça-feira, ao meio-dia. A PEC amplia os direitos trabalhistas da categoria e beneficia mais de 7 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 93% são mulheres. O Senado Agora termina aqui.